questão é muito bacana, um modelo clássico de questão, tá? Vocês vão acompanhar comigo e vão aprender agora, tá? A figura mostra a trajetória descrita por uma bola de futebol cuja massa é de 0,45 kg ao se chocar com a trave. Os valores das velocidades antes e depois da colisão são iguais, valem 15 metros por segundo. Suas direções estão em um mesmo plano. Nessas condições e considerando seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6, a intensidade do impulso recebido pela bola em Newton vezes segundo na colisão com a trave foi. Eu sei, nesse exato momento você deve estar pensando, o impulso foi nulo, cara. Igor, foi nulo. O impulso foi nulo porque a velocidade é a mesma no início e no final. Só que aí você caiu na pegadinha. Tem que ficar atento numa coisa. A velocidade e a quantidade de movimento. Velocidade, quantidade de movimento são duas grandezas, olha aqui em cima, cara. Duas grandezas vetoriais. São vetores. É vetor, tem direção, sentido e módulo. Então, para mim vai ser importante. Porque veja bem, lembra comigo que velocidade e quantidade de movimento são vetores que apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Tem módulos, tem valores distintos, mas apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se eu tenho essa velocidade A aqui, eu tenho a quantidade de movimento A antes do choque, né? E uma dica que eu sempre dou, principalmente nas mentorias do AprovaMed, é quando você tem vetores assim na diagonal, né? Você tem vetores dessa forma como está na questão, é bom você decompor. Então, decomponha, cara. Decompõe, não tem medo. Eu vejo que a quantidade de movimento antes, ó, posso decompor num eixo Y. Quantidade de movimento antes no eixo Y. E uma quantidade de movimento antes no eixo X. Tá? E depois que ele se choca, ó, eu também tenho a quantidade de movimento aqui, ó, no eixo Y, certo? Depois do choque. E a quantidade de movimento depois do choque no eixo X. O que eu quero que você perceba. Para existir impulso, você tem que ter uma força. Se você for ver, a bola se choca aqui. Vem pra cá, ó. E choca aqui, né? Quando ela se choca, ela vai receber uma força normal nesse sentido. O que eu quero que vocês percebam é que não foi a quantidade de movimento no eixo X que variou. Essa aqui se conservou. O que variou foi a quantidade de movimento no eixo Y. É justamente a força normal vai atuar aí. A força normal não vai atuar aqui, tá? Ela vai atuar aqui, na direção de cima para baixo, certo? Então, eu tenho que perceber essas peculiaridades, tá? Eu tenho que calcular então a velocidade, né? A quantidade de movimento no eixo Y. Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento no eixo Y? Veja que são valores iguais, só que a quantidade de movimento no eixo Y antes aponta para cima. Então eu vou dizer que ele é positivo. E a quantidade de movimento no eixo Y depois do choque é negativo, aponta para baixo. É mera convenção. Se você quiser dizer que a quantidade de movimento antes no eixo Y é negativa e a quantidade de movimento
no eixo Y depois é positivo, você pode. Desde que sejam sentidos valores contrários, né? Sejam sinais contrários. Tá? Você pode fazer isso. Não tem um problema. Tá bem? É uma convenção que eu estabeleci aqui. Mas é necessário. Necessário. Porque senão a questão não vai sair. Se você bota aqui os sinais da quantidade de movimento antes, depois no eixo Y, são o mesmo sinal, vai dar. O impulso é nulo. Porque tem uma força. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Quantidade de movimento, né? Veja o seguinte. Essa é a quantidade de movimento no eixo Y. E essa no eixo X. A resultante, ó, vai estar aqui. Que é justamente a quantidade de movimento antes. Né? Veja que o ângulo, ó, se eu for pegar aqui, ele tá como se fosse aqui. Certo? Então, ó, você tem aqui o ângulo 90, certo? Veja o seguinte. A quantidade de movimento no eixo Y é como se fosse o cateto adjacente a esse ângulo. Certo? E a quantidade de movimento antes, o vetor resultante, né? É a hipotenusa. Cateto oposto sobre, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de θ. Certo? Então a quantidade de movimento antes no eixo Y sobre a quantidade de movimento antes, o vetor resultante, né? Cosseno de θ é 0,6. Quantidade de movimento antes eu quero descobrir, né, no eixo Y. Eu sei que a quantidade de movimento antes, veja, ao multiplicar 15 vezes 0,45. A massa, né? Rapaz. 45 sobre 100. Eu tá assim, tá? Eu vou passar tudo isso aqui para esse lado. Tá? Vai dar aqui 6 sobre 10 vezes 15 vezes 45 sobre 100. Isso aqui é igual a quantidade de movimento antes no eixo Y. Bem? Aí, ó, eu chego no seguinte. Eu vou pegar e vou dobrar meia, tá? Dobra, vou meiar aqui e dobra aqui. Então fica 3 vezes 30. Aí eu já posso, ó, cortar 0 aqui com 0 aqui, certo? Então já fica 9 vezes 45 sobre 100. Quantidade de movimento antes no eixo Y. 9 vezes 45 dá 415. 415 sobre 100. Então, ó, eu descubro que a quantidade de movimento antes no eixo Y é 4,15 newtons vezes segundo, certo? Acabou o espaço aqui, mas é newton vezes segundo, certo? Isso aqui, ó, veja que não, como eu disse no início, não mudou depois que chocou, tá? Só que mudou o sentido, né? Enquanto esse valor aqui ele é positivo, aqui, ó, já é negativo, então é menos 4,15, tá? Newton vezes segundo. Vamos calcular o impulso agora. O impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Então o impulso vai ser a quantidade de movimento final, que é isso aqui em módulo, tá? Módulo aqui, menos 4,15 menos 4,15 aqui, né? Esse 4,15 positivo, tá? Veja, negativo com positivo aqui, ó, é negativo. Então o impulso é igual a menos 4,15 com menos 4,15, tá?
Isso aqui, ó, fica que o impulso é igual a o módulo de menos 8,1. O impulso é igual a 8,1 newtons por segundo. Questãozinha bem extensa, mas belíssima. Letra